A paz do Senhor, meus amados irmãos, que alegria! Estamos iniciando o último trimestre do ano de 2022. Entramos no quarto trimestre e iremos estudar os meses de outubro, novembro e dezembro. E a nova lição da Escola Bíblica Dominical tem por tema a justiça divina. E a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. Em outras palavras, nós vamos estudar sobre a profecia do profeta Ezequiel nesse último trimestre de 2022. O comentarista é o pastor Ezequias Soares da Silva, escritor, comentarista, o atual presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. Pastor Ezequias é o pastor presidente da Assembleia de Deus de Jundiaí. Também é o presidente da Comissão de Apologética da nossa Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil. Para quem não sabe, o pastor Ezequias foi o responsável que liderou o trabalho primoroso da nossa declaração de fé. Foram 18 pastores que trabalharam na nossa declaração de fé, tendo como coordenador geral o pastor Ezequias Soares. Ele é formado em letras na FEFELESH, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, e com habilitação na língua hebraica, mas também é professor de diversas disciplinas, como grego e história do povo judeu, história da igreja cristã, exegética bíblica. Então, uma pessoa muito qualificada. Também é professor de apologia cristã. O pastor Ezequias tem livros, seus primeiros livros foram sobre apologética. Ele também é mestre em ciências da religião pela Universidade Mackenzie de São Paulo. Então, um dos quadros mais qualificados da Assembleia de Deus aqui no Brasil. E os temas que serão abordados nesse trimestre serão, primeira lição, Ezequiel, o atalaia de Deus, que é o que nós vamos fazer uma reflexão nessa primeira lição. A segunda lição tem por título, Vem o Fim. A lição 3, as abominações do templo. Lição 4, quando se vai a glória de Deus. Lição 5, contra os falsos profetas. Lição 6, a justiça de Deus. Lição 7, a responsabilidade é individual. Lição 8, o bom pastor e os pastores infiéis. Lição 9, Gog e Magog, um dia de juízo. Lição 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. Lição 11, a visão do templo e o milênio. Lição 12, imersos no Espírito nos últimos dias. E para encerrar, lição de número 13, o Senhor está ali. Tenho certeza que será de uma riqueza ímpar essas 13 lições desse quarto trimestre. Feito essas considerações iniciais sobre o quarto trimestre de 2022, sobre o comentarista, pastor e professor Ezequias Soares, ele tem várias obras, Pastor Ezequias é um profícuo escritor, tem muitos livros publicados pela CPAD, mas também em outras editoras, inclusive em editoras seculares, porque realmente ele tem várias obras. Bem, nós vamos então pensar um pouquinho sobre a lição de número 1, Ezequiel, o atalaia de Deus. 2 de outubro
dia de eleições no Brasil. Não deixa de exercer a sua cidadania. Nós, como cristãos, somos cidadãos de duas pátrias. Aqui o Brasil e a pátria celestial. Uma não anula a outra. Então você, como cidadão, você deve votar. Como as eleições majoritárias têm a ver com presidente da República, governador, senador e 2 deputados. Você começa votando então no deputado federal, aí depois no deputado estadual, depois no senador, depois no governador e finalmente no presidente. São 5 votos. E não esqueça, você que é um crente em Jesus, você que é um cristão piedoso, que tem compromisso com o reino de Deus, você deve votar em candidatos que defendam os valores cristãos, os seus valores. Então, jamais votar em candidato que não defenda a vida integralmente, candidatos que sejam, jamais votar em candidatos que defendam ideologia de gênero, descriminalização de drogas, todo tipo de iniquidade. Não vote em candidatos que defendam essa tese. Vote em candidatos que defendam os valores cristãos. Lembra que os valores cristãos têm a ver com família, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra todo tipo de iniquidade. Então, seja prudente, não deixa de votar. Esse negócio de querer ficar em cima do muro, querer votar em nulo, nós não temos essa posição. Você faz uma análise, verifique qual candidato se aproxima mais dos valores que você defende, porque na democracia representativa a gente vota em quem nos representa, que representa os nossos valores. Então seja atento. A hora que você votar, defenda os valores cristãos, a favor da vida, contra ideologia de gênero, contra a descriminalização de drogas, contra qualquer tipo de ataque à fé, ou seja, à liberdade. Então seja prudente, porque Deus colocou em nossas mãos essa oportunidade. E eu vou dizer uma coisa aqui que você vai achar engraçado, mas é a realidade. Nós, pentecostais, expulsamos os demônios, os espíritos malignos, no nome de Jesus. Nós, pentecostais clássicos, não dialogamos com os espíritos malignos, não entrevistamos os espíritos malignos, hipótese alguma. Nós repreendemos, como a Bíblia diz, e expulsamos os demônios no nome de Jesus. Então nós expulsamos, nós pentecostais, expulsamos os demônios na autoridade do nome do Senhor Jesus. Então demônio, espíritos malignos se expulsam em nome de Jesus. Agora, ideologia maligna, ideologia iníqua, você expulsa com o seu voto. Aí você tem que ir lá e expulsar com o seu voto. Tá entendendo? Então demônio, sai em nome de Jesus. Iniquidade, você vai lá e vota e expulsa. Então, que Deus possa te ajudar, que nesse dia 2 de outubro você tenha o discernimento e exerça a sua cidadania terrena. Paulo evocou sua cidadania romana, mas sem perder o foco, que somos peregrinos na terra e estamos com o nosso compromisso da nossa cidadania celestial. Muito bem, então dia 2 de outubro, faça o seu compromisso com o país direitinho e você tem muito tempo. Ou você vote antes da escola dominical, começa às 9 horas, ou você vota depois, mas não precisa deixar de ir na escola dominical para ir votar, irmão. Vai em outro horário, tá bom? Muito bem, o textuário dessa lição 1 está na primeira carta do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos crentes de Corinto. Corinto, nesse período, há 2000 anos atrás, era sim a capital da província da Acaia. Hoje, a capital da Grécia é Atenas, mas naquela época era esse porto importante, que era a cidade de Corinto. Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto, na verdade Paulo escreveu 4 cartas, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, mas sobreviveram apenas a 1ª e a 3ª. A 2ª e a 4ª se perdeu. Então, aliás, a 1ª
e a terceira se perdeu, ficou só a segunda e a quarta. A segunda carta, então, aparece no Novo Testamento como sendo primeira, e a quarta aparece como sendo a segunda. Tá? Então, vamos lá. Foram escritas 4 cartas e se perderam durante a caminhada. Só ficaram 2. A primeira carta, na verdade, é a segunda. E a segunda, na verdade, é a quarta. Tá bom? Muito bem. Então, nós temos 2 cartas sobreviventes, porque essa foi a vontade de Deus. E na primeira carta, no capítulo 9, versículo 16, está escrito: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Bom, então, esse é um texto áureo que tem um contexto, né? E a nossa verdade prática declara: além de guardar e cuidar, a missão do atalaia, ou do guarda, do vigia, é anunciar tanto o julgamento divino como as boas obras. Como aquela pessoa que anunciava, né? Aquele atalaia, ele estava lá em cima do muro, quando via um exército inimigo, ele anunciava. Mas também o atalaia é aquele que anuncia também a entrada do rei, a entrada da corte. Então tem várias perspectivas aqui. Normalmente o atalaia é o vigilante de uma torre. A leitura bíblica em classe está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículos 1 até versículos 16 até o 21 e depois o versículo 27. Então, Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, terceiro capítulo, entre os versículos 16 até o 21 e depois o versículo 27. Vamos pensar um pouquinho sobre o textual. Como eu disse, você tem que estar atento à Bíblia agora e, se possível, leia o capítulo 9 dessa primeira carta. Leia o capítulo 9 por inteiro, que você vai entender. Porque Paulo inicia a sua defesa. Ele diz assim: não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor. Aí ele vai se defendendo: se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Aí ele fala: esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefa? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque da lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós?
Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me for a morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Agora entra o nosso texto áureo. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Por que você acha que eu li todo esse texto? Porque Paulo está fazendo a sua defesa. Paulo estava dizendo para os irmãos: poxa, irmãos, eu plantei, fui eu que cuidei do gado, fui eu que trouxe as coisas espirituais para vocês, eu semeei entre vocês. Agora eu não posso viver disso. Se eu ministrei coisas espirituais, é muito eu pedir para vocês uma ajuda carnal. Seria tão bom se ele pudesse deixar de trabalhar e viver só do Evangelho, cuidando do povo de Deus. Mas ele fala aos irmãos do Senhor, que é os irmãos de Jesus, Tiago, por exemplo, que foi pastor de Jerusalém, Judas também, não o Iscariote, o outro, o Judá, lá da epístola. Então são irmãos do Senhor, irmãos carnais, né? Falou, eles não vivem do Evangelho? Pedro não carrega a própria esposa, eu não posso nada, eu e Barnabé somos impedidos, todo mundo pode, nós não. É isso que ele está falando no primeiro capítulo, no capítulo 9, nos primeiros versículos. Só que depois ele muda abruptamente, ele fala assim, olha, mas pode observar no versículo 15, mas eu não usei desse direito, eu tinha muito mais direito do que qualquer um, fui eu que fundei a igreja, essa glória é minha, ninguém vai tomar, fui eu que abri esse trabalho. É isso que ele está dizendo, irmão. Fala, ninguém vai tomar de mim isso aí, não. Só que, porque alguém estava acusando ele. Então ele faz a defesa. Você fala assim, mas eu não usei desse direito, era o meu direito, eu tinha direito, mas eu não usei. Para evitar, para que ninguém se escandalizasse, porque tinha gente lá, irmão, que misericórdia. Lá, o pastor só fica vendo o dinheiro dos dízimos. Não. Sim, ele está defendendo, para isso mesmo. O sacerdote não oferece lá e não se alimenta do holocausto também. Então ele está fazendo uma defesa, ele cita até a lei de Moisés, e ele ainda fala, você acha que Deus escreveu aquilo lá porque Deus tem cuidado do boi, ou era de vocês? Então ele faz todo esse questionamento para aqueles irmãos que tinham cooperado, mas estavam reclamando, fala, a gente dá o dízimo, dá a oferta, tudo aí, ó, e o Paulo quer viver dos dízimos das ofertas. Paulo, não, mas é um direito meu mesmo. Então Paulo faz a defesa e ele fala que os irmãos já usavam desse direito, mas ele não ia usar. E ainda ele fala algo extraordinário. É a hora que insere o nosso textual. Fala, porque se anuncia o Evangelho, eu não anuncio para colher qualquer coisa carnal de vocês. Não faço isso. Eu não tenho de que me gloriar. Ele anuncia porque ele tem uma comunhão com Jesus extraordinária. Não é para ser reconhecido por homem. Não é para ficar colhendo o que ele plantou, não. Falou, eu sei, tem outro versículo, ele fala, eu sei passar necessidade. Vocês não querem contribuir para dar manutenção do pastor? Não tem problema, eu sei passar necessidade. Olha que coisa, irmão. Então, toda a dedicação da vida de Paulo foi a causa de Jesus. E nós temos que ser assim também, nos dedicarmos. Então, o crente, ele tem que gloriar no Senhor. Uma expressão da satisfação íntima que o crente tem de ser conhecido pelo Senhor. Portanto, que Deus me conhece, eu tenho uma boa consciência de Deus. E o senhorio de Cristo é exclusivo, irmão. Jesus é Senhor exclusivamente, não temos dois Senhor. E ninguém em absoluto pode compartilhar da glória de Deus, porque a glória é dele.
Então ele fala, porque se anuncio o evangelho, no nosso textuário, né? Eu não tenho do que me gloriar. É porque é a misericórdia de Deus. E aí ele fala que isso é posto como uma obrigação, como um peso, né? Essa palavra imposta significa pressionar em volta, pressionar sobre, mostrar-se urgente. É me imposta essa obrigação. E aí que nós vemos a beleza. Se você, por exemplo, ler aqui, ainda, em 1 Coríntios 9, versículo 6, ele diz assim, ó, ou só eu e Barnabé não temos direito, tal, mas um pouquinho antes, ele fala algo muito interessante. Ele fala que ele também foi chamado. Ele fala aqui, no início, ó, é o versículo 2, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós. Está vendo? Então, pelo menos para vocês eu sou apóstolo. E Paulo, se você observar com atenção todo esse capítulo, ele vai retomar, ele vai falar também como que foi a vida dele. Ele fala da liberdade, mas ele fala que ele fez fraco para ganhar os fracos. Dá o testemunho dele, né? Como foi o testemunho extraordinário dele. Ele relembra, né? Se você ler, por exemplo, Atos, capítulo 9, versículo 6, Paulo fala como é que foi a conversão dele em Damasco. Ele relembra aqui. Ele fala. Ele vai em Atos 9,15, ele fala como ele foi perante os gentios pregar o evangelho. Então ele mostra que ele tem alguma coisa, né? Ele tem uma chamada de Deus. Ele foi escolhido para isso, como um vaso. Ele teve chamada de Deus. O próprio Atos 13, né? Quando a igreja de Antioquia separa missionário, então ele teve uma chamada, por isso que ele fala, eu anuncio o evangelho mesmo, porque lhe foi imposto, né? E finalmente ele fala, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Olha, ai de mim, essa é uma expressão de que ele teria uma tremenda tristeza se ele não fizesse isso. Sim, um sentimento de profunda amargura se ele não fizesse isso. Ele entende então que Deus o desaprovaria plenamente se ele não fizesse isso. Mas ele, apesar dos pesares, dessa luta que ele está sofrendo, porque, irmão, a gente pensa que naquela época da igreja primitiva não tinha murmurador, não tinha rebelde, tinha a mesma coisa, irmão. Hoje, você vê, a pessoa pega um WhatsApp aí, fala cada coisa, irmãos, fora do contexto, mente, é gente irresponsável, irmão, tá cheio de gente. Recentemente mandaram para mim uma pessoa que fala, ataca tudo e a todos. Quer dizer, essa pessoa, se for, é porque ela está mexendo com pessoas de Deus, essas pessoas ficam quietas. Mas se fosse numa relação mundana, ela já ia pagar pesadas indenizações jurídicas, por causa da irresponsabilidade, irmão. Naquela época tinha essa gente também. Assim como tem gente hoje irresponsável que pega o WhatsApp, já vai, ou então o Facebook, as redes sociais, e sem temor de Deus, sem analisar, sem nada, já vai passando, já vai criticando, ouve de uma maneira, já interpreta de outra, porque a gente interpreta muito de acordo com a nossa formação cultural. É gente desqualificada, irmão, que não tem temor de Deus, gente sem fé, falsos religiosos, falsos irmãos, gente sem nada de Deus, e acha que está fazendo uma grande coisa, e vai lá e faz, está criando escândalo só, coitado, ou coitada, né? Mas na época do apóstolo Paulo tinha também. Você vê que ele fala aqui, ó, no capítulo 9, ele fala dos seus acusadores, ó. Olha, versículo 3, esta é a minha defesa para os que me condenam. E tinha gente condenando Paulo, irmão. Tinha gente lá falando mal de Paulo. Se fosse hoje era pelo Facebook, WhatsApp. É a mesma coisa, irmão. O pecado que é o problema. Sabe? A pessoa que não tem temor de Deus não ora, não lê a Bíblia, não busca, não tem comunhão com o Senhor, não busca o batismo com o Espírito Santo, não tem humildade.
toda atrapalhada. Aí qualquer coisa que vem na cabeça já sai falando, já sai xingando todo mundo de ladrão, todo mundo de corrupto, de hipócrita. São as palavras que essa gente mais gosta. Ladrão, corrupto e hipócrita. É o que eles mais usam. Mas você vai ver a vida da pessoa toda atrapalhada, irmão. Vida toda atrapalhada. Porque as pessoas direitas, as pessoas decentes, as pessoas éticas são responsáveis. Elas jamais vão usar termos pejorativos. Porque elas são decentes, porque elas são responsáveis, porque elas têm ética, porque elas são de Deus. Agora, quem não é de Deus, irmão, é uma tribulação mesmo. E desde aquela época já tinha. Porque às vezes a gente pensa que é só hoje, né? Nossa! Naquela época já tinha aí Paulo aqui, 9:3. É a minha defesa para os que me condenam. Muito bem. Nós já vimos então, rapidamente, o nosso texto áureo. Essas 13 lições, então, que nós estamos analisando, começando por essa primeira, Ezequiel, a Atalaia de Deus, é um estudo muito importante para os dias de hoje. Primeiro porque desde o primeiro capítulo até o último capítulo, eles nos dá a oportunidade de fazermos uma reflexão sobre a soberania de Deus. Não sofre, irmão, as coisas estão sob o controle, mesmo quando alguém levanta falso testemunho contra você, tudo está sob o controle de Deus. Mas não é só a minha vida que está sob o controle. As nações estão sob o controle de Deus. Elas vão até onde Deus permite. Segundo lugar, o livro do profeta Ezequiel nos leva a uma contínua avaliação sobre o nosso relacionamento com Deus. Como é que está a nossa vida com Deus. Então a presente lição trata da responsabilidade dos atalaias constituído por Deus, tanto naquela época antiga, né, como hoje. Então, primeiro tópico, sobre o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, então, antecipa a tradição apocalíptica, porque é um livro classificado gênero, seria apocalíptico, e pode ser dividido em 3 partes principais, ou 3 grandes partes. Primeira parte, entre o capítulo 1 até o 24. Segunda parte, entre os capítulos 25 até o 32. E a terceira parte, entre os capítulos 33 até o 48. Então vamos pensar um pouquinho na primeira parte, dos capítulos 1 a 24, que é o início, né, do livro. Esses profetas, ou essas profecias, essa palavra profética, ela foi entregue ao profeta Ezequiel antes da destruição da cidade de Jerusalém. Então, naquela época ainda havia o templo, né? E então, os 24 primeiros capítulos, a cidade de Jerusalém não tinha sido destruída ainda. Então, nessa parte, você encontra uma visão inaugural do ministério do profeta Ezequiel, quando ele recebe a visão da glória de Deus. Então, você vê lá em Ezequiel 1:26, né, até o 28. Os discursos dessa primeira parte do livro são predominantemente de juízos, de ameaças contra o quê? A prostituição, a idolatria do povo de Israel, especificamente os reis de Judá e os sacerdotes, né? Porque na verdade o reino do norte já tinha sido destruído, né? E a segunda parte então, dos capítulos 25 até o 32, são os pronunciamentos do juízo contra Judá e contra o povo de Israel, né? São os oráculos divinos direcionados contra as nações vizinhas. Por exemplo, os amonitas, os moabitas, os edomitas, os filisteus, os sírios, fenícios e o Egito. Então, Deus com isso mostra que ele é o Deus de todas as nações, e não aquele Deus tribal, o Deus de Israel apenas. E a terceira parte, que são os capítulos 33 até o 48, ele fala sobre a queda de Jerusalém, né, no capítulo 33, e depois as profecias do 33 até o 39, fala do retorno do povo judeu, de todas as partes da face da terra, a visão dos ossos secos, muito conhecida, né?
tem a ver com a volta da vida no corpo do povo de Israel. São profecias espirituais para toda a casa de Israel. As profecias dos capítulos 38 e 39 falam da invasão, da grande guerra, Gog e Magog, né? São exércitos que invadirão o vale do Armagedon, Har-Magedon, né? Da montanha de Megido. E o livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo de Deus e da redenção para Israel e para toda a humanidade. Já tem a perspectiva milenial. Então, o resumo do tópico 1 é: o livro de Ezequiel pode ser dividido em 3 partes. Primeira parte seria, isso é uma divisão pedagógica, né? Entre os capítulos 1 até o 24, a segunda parte entre os capítulos 25 a 32 e a terceira parte entre os capítulos 33 até o 48. Bom, segundo tópico, sobre o profeta. Então, a biografia do profeta Ezequiel. São poucas as informações sobre a vida pessoal do profeta Ezequiel. São poucos os relatos, fala-se mais da profecia dele. Mas qual a identidade dele? Seu nome no hebraico é Yezquiel, fortalecido por Deus, ou fortaleza do Senhor, né? E não aparece nos relatos dos reis e nem no livro das crônicas dos reis. O pouco que se sabe a respeito dele é quando a gente lê o livro que leva o nome dele, né? As profecias de Ezequiel. E esses fatos aparecem para ilustrar a situação exílica de seus compatriotas na Babilônia, como Ezequiel 12, por exemplo. Ele viveu entre os exilados da Babilônia. Iniciou seu ministério no cativeiro babilônico, quando ele completara 30 anos de idade. Por isso, 30º ano, Ezequiel 1. Não se sabe exato a data do fim do ministério dele, mas com base nos dados cronológicos apresentados no livro, sabemos que o seu ofício profético durou cerca de entre 20 a 22 anos, por aí. A procedência dele: Ezequiel era de Jerusalém. Ele pertencia a uma família sacerdotal. Está escrito em Ezequiel 1:3, que fala que é filho de Buzi, ou de Buzi. Ele foi levado para a Babilônia na primeira deportação. Então, quando ainda Nabucodonosor não era nem rei, fazia parte do exército, né? Quando eles chegaram e levaram a primeira leva, 597, a primeira leva de judeus para a Babilônia. E foi então nesse momento que foi destituído o rei Joaquim e o seu tio, né, seu irmão, né, Zedequias, que era irmão de Josias, né, assumiu o poder. Daniel estava também entre eles. Enquanto Ezequiel vivia entre os exilados, ele exerceu o ministério profético. Interessante, então, que ele foi contemporâneo do profeta Daniel, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que esses 4 viviam na corte e Ezequiel vivia entre o povo. Essa é a diferença. Então, resuminho do tópico 2. O nome do profeta Ezequiel significa fortalecido de Deus, ou fortalecido por Deus. Ele era de Jerusalém e pertencia a famílias de sacerdotes. 3. Sobre o atalaia. Bom, atalaia é uma palavra árabe, né, de origem árabe. Atalat, lugar alto, né, aquela pessoa que fica lá em cima. A função dele é sentinela, né, aquela pessoa que fica lá de olho, vigia. Está muito associado à força militar, né? 2. O fim dos 7 dias, do versículo 16. Então, o profeta se refere à primeira visão, com o qual inaugura o seu ministério profético. Então, no capítulo 1, é a visão da glória de Deus. Ele vai falar, então,
veio a palavra do Senhor, né? E o fim dos 7 dias deve ser o tempo que ele esperou para recuperar as forças depois daquele impacto tremendo, atípico da visão que ele teve de Deus. E 3, a expressão filho do homem, do versículo 17. Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, Ezequiel, não, mas como filho do homem. Do hebraico Ben-Adan, Ben-Adan. Aparece essa expressão 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes só no capítulo 3 de Ezequiel. Nenhum outro profeta recebe esse título, filho do homem. Isso faz lembrar a natureza humana, né? Somente o Senhor Jesus usa esse título, porque ele era Deus, né? Então ele tinha que falar da outra natureza também. E Adão, ele é a cabeça, o símbolo, né, da humanidade pecadora. Jesus é o nosso novo Adão, a cabeça da humanidade redimida. E 4, o atalaia sobre a casa de Israel, da parte B do versículo 17. Deus sabia então de antemão, ele é onisciente, né, que os filhos de Israel no exílio continuariam a sua rebelião. Assim, Ezequiel foi constituído por Deus como atalaia para profetizar aos filhos de Israel. Ele não esperava resultado de sua pregação. Seu propósito era apenas levar a palavra de Deus e exortá-lo. Então ele diz: hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Ezequiel 2:5. Então, um resumo do tópico 3. Atalaia significa lugar alto. Era a função com o propósito de avisar a respeito de um iminente perigo. O profeta Ezequiel, ele era o atalaia de Deus. E para fechar essa lição, ela também tem um item 4, sobre a responsabilidade. A responsabilidade do profeta como vigia, como atalaia, se assemelha à nossa hoje, como cristãos, na qualidade de mensageiro das boas novas de salvação, com o objetivo de alcançar a todos os homens. Então, primeiro, a responsabilidade do cristão. São 2 as responsabilidades principais do crente. Primeiro, anunciar o evangelho ao pecador e segundo, cuidar de permanecer em Cristo até o fim. Se o atalaia não avisar o ímpio entre o seu mau caminho e o perigo em que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 9,16: ai de mim se não anunciar o evangelho. Também é dever do justo perseverar até o fim. 2, a responsabilidade do ímpio. Bom, quando anunciamos então o evangelho, o pecador, se ele rejeitar, ele vai testificar contra ele mesmo. Então a expressão usada pelo Senhor Jesus é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Significa que Deus então é a fonte da palavra profética de Ezequiel. E 3, a extensão da nossa responsabilidade. Quando o justo se desvia, precisa igualmente se alertar que é possível um justo se desviar. Você vê que tem gente que era crente, já teve experiência com Deus profunda, mas perdeu a fé. Então isso acontece. Esse mesmo princípio na fé cristã significa que temos responsabilidade diante de Deus. É dever nosso cuidar um dos outros na igreja, ter uma palavra, orar, interceder. A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, mas também com as ovelhas que desgarraram do rebanho, né? Então o tópico 13, ele fala da responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel, que se assemelha à nossa como cristão, na qualidade do quê? De mensageiro das boas novas de Cristo. E para encerrar essa lição, o nosso compromisso diante de Deus é pregar o evangelho e não converter as pessoas, pois quem as converte é a pessoa do Espírito Santo.
Se o Espírito Santo não converter, ele só muda de expressão religiosa. O Senhor mandou-nos pregar a palavra. Como Deus falou ao profeta Ezequiel, quer ouçam ou quer deixam de ouvir, nós temos que anunciar o Evangelho. Só que nós devemos anunciar o Evangelho, irmão, com oração, né? Inspirado no Espírito Santo, com amor no coração, não é de qualquer jeito, né? Muito bem, então é uma lição muito linda, muito motivadora e que você seja bênção na vida dos seus alunos. Eu quero lembrar você que esse é um livro histórico, fala muito sobre história. E nesse meu livro, O Povo de Israel, eu falo o nome dos reis, eu falo tudo aqui sobre os reis de Judá, sobre os reis que reinaram na Babilônia. Então, se você quiser se aprofundar na história, você pode pegar aqui, eu tenho tudo, ó. Olha que bonito. Falo sobre o reino do sul, quem foram os reis, as consequências do cativeiro, o cativeiro de Judá. Eu trago aqui uma lista dos reis, olha, os reis de Judá. Tudo aqui, tudo bonitinho. As consequências do cativeiro, tá? E também da lista dos reis da Babilônia. Tá aqui também. Então, um material muito rico. É o livro O Povo de Israel, uma perspectiva bíblica, histórica e pentecostal. E também Jerusalém no imaginário religioso. São livros que vão ajudar você como professor da Escola Bíblica Dominical e você pode receber na sua casa. www.livrocristão.lojavirtual.com.br lojavirtual.com.br. Lá você pode adquirir esses materiais, eles vão até a sua casa. Olha que bênção. Também eu quero dizer para você que essa lição está disponível em PowerPoint, em slides. Você pode mexer neles. Só entrar no meu site www.professoralberto.com.br. Você pode acessar, tá bom? E finalmente, se você tem recursos econômicos, recursos financeiros e deseja conhecer a terra de Israel, nós vamos fazer uma viagem. É o grupo do professor Alberto com a Renova Turismo. São 9 dias, $3.390, tudo incluso, passagem aérea, hotel, transporte interno, terrestre, tudo, exceto o almoço, porque cada dia a gente está no local. São 9 dias. Venha fazer parte do meu grupo é pequeno, porque eu gosto de dar uma atenção especial para ele. Então se inscreva logo, liga lá na Renova, nesse telefone e fala, eu quero viajar no grupo do professor Alberto. Quando será essa viagem? Novembro, se Deus permitir, em novembro de 2023. Você tem um ano para se organizar. Olha que bênção. Então liga lá e fecha. Grupo do professor Alberto. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.